Olá, irmãos, tudo bem? Evelyn volta ao mundo aí, retornando ao mundo, irmãos, aqui na hora do gasômetro, com o irmão Rodrigo, de Barcelona. Não sei se eu pronunciei certo. E ele vai contar um pouquinho da história dele, o que trouxe ele de Barcelona a Porto Alegre. Conta pra nós aí, irmão. Obrigado, Evelyn. Bom, como eu falava para você, faz quase 7 anos eu cheguei aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Para me formar em economia na UPF, aos 6 meses de eu estar em Passo Fundo, me apaixonei por uma garota linda pra caramba, para a qual eu casei em agosto do ano passado. Este ano, em agosto, vai fazer 1 ano que eu casei com ela e nunca mais fui embora do Brasil. Concretamente, hoje eu estou aqui em Porto Alegre visitando um dos meus melhores amigos, o Wagner, porque provavelmente seja a última viagem que eu consiga ver ele antes de voltar para o meu país, assim que os governos do meu país e do Brasil me permitam voltar para casa. E me diz uma coisa, irmão, você falou, eu vi você comentando ali que você foi professor de inglês? Eu fui professor de inglês. Quando eu terminei meu curso de economia em Passo Fundo, na cidade muito do interior, todo mundo estava contratando pessoas que conheciam, o primo, do amigo, do tio, do irmão, e eu não conhecia ninguém. Então, mesmo sendo meu currículo falando literalmente o que falou uma selecionadora, nossa, teu currículo era melhor do que outros candidatos, só que o outro candidato eu conhecia o amigo, o primo, o tio, e terminaram contratando eles. Aí eu busquei a única profissão onde o meu diferencial, do meu conhecimento e experiência fosse realmente um diferencial por cima do relacionamento, e achei professor de inglês. Durante quase 1 ano eu fui professor de inglês em Passo Fundo, onde ensinei a todo tipo de alunos, desde crianças de 4 ou 5 anos até profissionais de 27 a 40 anos de idade, inclusive professores da UPF. Eu fiz aula de espanhol, totalmente, as aulas de espanhol na UPF é totalmente gratuito. Certo. E como foi esse, na verdade, assim, ó, você poderia contar um pouquinho mais em detalhes essa sua história de amor que eu achei tremenda. Como que você conheceu sua esposa? Foi aqui em Porto Alegre? Como que foi exatamente? Bom, eu conheci a minha atual esposa em um churrasco entre amigos em comum. Eu acredito até o dia de hoje que foi tudo obra do destino, porque foram muitas variáveis que se juntaram nessa noite para, primeiro, eu conhecer ela e, segundo, ela dar bola para mim. Quando eu vi ela, eu pensei, nossa, essa é a mulher mais linda do mundo e nunca vou conseguir conquistar ela. E ela confessou muito depois que ela pensou, a primeira coisa que pensou é falar, nossa, este cara é um idiota que eu nunca vou dar atenção. E ao longo da noite nós fomos conversando. Ela estava de mal com um cara que ela estava de rolê, de alguma coisa, e aí decidiu dar uma chance, mas essa chance para mim era tipo só 1 noite. Era só vou me divertir com este gringo aqui 1 noite e já acabou, para eu me distrair. Só que eu me di tão bem por algum motivo essa noite que ao dia seguinte eu propus para ela ir jantar e ela aceitou. Simplesmente com uma brincadeira muito besta que até dia de hoje ninguém acha engraçado, só ela, que eu simplesmente depois de chegar em casa eu falei para ela por torpedo, só para você ficar tranquila, tá? Cheguei em casa, pode dormir tranquila. Aí por essa brincadeira só ela me deu a chance de nos encontrar num segundo encontro, e depois do nosso primeiro beijo, primeiro beijo no segundo dia, em um local que se chama King Size, que eu não recomendo porque eu não gosto do dono, nos apaixonamos drasticamente e desde então nós contabilizamos de fato. Eu conheci ela o 21 de março de 2014, porque foi o primeiro dia que eu conheci ela e desde então não beijei outros lábios que não sejam os dela. Irmão, que história incrível! E a sua esposa já conhece Barcelona? A minha esposa conhece, ela foi em 2 ocasiões para Barcelona, ela conheceu minha família. Eu tenho uma família um pouco estranha, minha família é uruguaia, mas faz mais de 40 anos que os meus pais moram lá. Então eu levei ela para conhecer a Barcelona e ela ficou impressionada, até porque este ano, inclusive, com sorte, poderemos ir juntos para lá. Que benção! E como que foi para sua família ter uma nora aí gaúcha que toma chimarrão, come churrasco? Come churrasco, aliás. Na verdade, o churrasco e o chimarrão não foi estranho, porque os meus pais, como eu falei, são uruguaios, então eles tomam mate e comem assado, então não foi tão estranho. Mas sim, de fato, foi uma cultura totalmente diferente à espanhola, onde ele faz mais de 40 anos, inclusive para mim. Mas aos poucos começaram entre eles, na verdade, entre minha esposa e os meus pais, a se entenderem qual foi a relação. Na verdade, o jeito foi
por causa de uma viagem que nós fizemos à Tailândia, nós dois juntos, e tivemos um acidente de moto, ela quebrou a perna e infelizmente teve que se operar na Espanha e eu tive que voltar para trabalhar. Aí ela ficou 15 dias só com os meus pais. E foi nesses 15 dias que, por pouco que fosse pouco tempo, foi realmente intenso, onde eles realmente construíram um relacionamento lindo que eles têm entre eles, porque eu realmente gosto que os meus pais amem ela e vice-versa. Ela, inclusive, chegou a falar que ela amava meu pai mais do que amava o próprio pai dela. Que bênção, irmão. O que você acha, o que você acha mais legal aqui em Porto Alegre? A sua história de amor, ela é muito incrível, mas o que te prendeu mais aqui a Porto Alegre, além da sua esposa, essa história de amor tão linda? Olha, Porto Alegre, mas eu honestamente não pretendo estragar a sua história, mas mais do que Porto Alegre, me fico sempre voltando para Rio Grande do Sul. O povo gaúcho é um povo diferenciado, é totalmente diferente. Eu viajei em muitos países do mundo, viajei em muitos lugares do Brasil e com absoluta certeza e segurança posso falar que o povo gaúcho é muito diferenciado. Então, se você me perguntasse o que te faz voltar para Rio Grande do Sul ou para Porto Alegre concretamente, neste caso, é bem o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos é gaúcho e me fez voltar para reviver histórias com ele, para estar um tempo com ele. Em conclusão, em uma resposta, o povo gaúcho sem dúvida me faria voltar 1 e 1000 vezes. De todas essas viagens que você fez, irmão, a tua história eu achei incrível, né? Porque amo viajar e meu sonho é dar a volta ao mundo. Você acabou de falar que viajou para a Tailândia. Dentre tantos países em que você viajou, qual que você mais me recomendaria? Não só a mim ou a todos os irmãos aí que estão assistindo o canal da Evelyn Volta ao Mundo. Para quê? Que tipo de experiência? Olha, das viagens que você fez, qual a viagem, qual dos países que teve algo que te despertou muito mais interesse em retornar a essa viagem? Em retornar para essa viagem. Ok. A ver, para entender um pouco a minha resposta, tenho que contextualizar. Eu acho que viajar teria que ser algo obrigatório. Eu acho que aos 18 anos o governo deveria dar uma bolsa para todos os estudantes para viajar no mundo, para viajar em algum lugar fora do país onde eles são. Porque viajar torna o ser humano mais humilde, torna a visão do mundo muito mais extensa e se sente muito mais humilde. 3 coisas que acho super importantes para melhorar o mundo no dia a dia de hoje. Se você me pergunta, por que eu perguntei para a experiência? Porque são diferentes. Se você me pergunta qual é a cidade mais linda do mundo, que eu já conheci até o dia de hoje, é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro me pareceu a cidade mais linda do mundo, porém jamais moraria nela, não conseguiria morar, eu não me adaptaria. Que país do mundo me deu uma sensação incrível? Tailândia, eu voltaria para a Tailândia com certeza. Eu fui lá, vivi experiências incríveis, porém não vivi todas as experiências que eu queria viver e montaria com um mindset diferente para viver outras experiências. Europa, tem muitos países da Europa. Bruxas é uma cidade medieval que foi reconstruída em cima, mas ainda dá para apreciar como era a época medieval lá. É uma cidade super romântica. Veneza é uma cidade construída em cima de um bosque invertido. Se você se dá conta, Veneza, todos os prédios, todas as casas estão construídas em cima de árvores cortadas em forma tipo de um lápis invertido no chão, onde tem muitos árvores construídos para poder construir um lugar estável. Então, se você se dá conta que você está passeando por um bosque invertido, a inversa, é incrível. Então, são muitos países com muitas experiências diferentes e cada um deles tem algo para mostrar para você. Tem essas suas viagens que você fez, em especial, na verdade assim, o que você acha de uma volta ao mundo sendo, o que você acha em relação a viagens missionárias? Você já participou de alguma viagem missionária ou só passeio? Defina a viagem missionária, por favor. Viagem missionária é quando você se desloca em prol do próximo. Você vai lá contribuir, dando uma aula de inglês, alegrando crianças. O que você acha de viagens missionárias? Eu acho que estamos neste mundo para nos ajudar uns aos outros. Pessoalmente, em concreto, acho que para reafirmar a pergunta que você me fez, eu sou, por ser filho de uruguaios, eu sou uruguaio, também sou espanhol.
e recebi brevemente, faz uma semana, uma possibilidade de me candidatar para ser professor de inglês para aquelas crianças no interior do Uruguai que não têm acesso nem à educação em inglês, nem à internet. Então, a ideia é poder fornecer para essas crianças vídeos, contos, diferentes coisas contadas em inglês. Eu me candidatei sem nenhuma intenção de obter nenhum dinheiro em troca disso. Por quê? Porque eu estarei ajudando ao próximo. Eu estarei ajudando alguém que eu não conheço e eu acho que esse é o verdadeiro mensagem que tem que ter o mundo. Como falava Mahatma Gandhi, seja o exemplo que quer ver no mundo. Eu quero ver pessoas ajudando outras pessoas sem esperando nada em troca. Que bênção, irmão. E qual é a sua visão dos acontecimentos aí no mundo, da pandemia? Qual é a sua visão em relação a tudo isso que está acontecendo? Eu sou uma pessoa pronoica, tá? O que significa ser pronoico? Ao contrário do paranoico, que acha que todo mundo está na contra dele, eu acho que o mundo e o universo conspira ao meu favor para tudo dar mais certo na minha vida. Então, a pandemia, no meu sentimento, eu acredito que vem para melhorar as coisas. Não só de mim, neste caso, porque afeta muito mais do que um indivíduo, afeta um conjunto. Tudo o que acontece na nossa vida, tudo acontece por um porquê. E tudo o que acontece sempre tem um aprendizado. E quando você não aprende, o aprendizado que a lição da vida está tentando te dar, volta a te acontecer. E cada vez mais intenso para você aprender essa lição. Então, e vai se repetir a isso. Então, a pandemia chega para o povo, para o mundo, entender diversos aprendizados que temos que ter em conta para nós continuar do jeito da nossa vida que está sendo realizada até agora. No seu caso em especial, tem algo... Qual foi o maior aprendizado, no seu caso, qual foi o maior aprendizado que você teve em relação à pandemia? Olha, o primeiro aprendizado que me pareceu, o primeiro pensamento que aconteceu quando eu pensei que tinha que estar no confinamento, apesar de eu amar muito minha esposa, eu achei que terminaríamos nos matando aos outros dentro dessa casa durante 2 meses fechados. E pelo contrário, o confinamento fez com que nós chegássemos mais perto um do outro, nós melhorássemos o nosso relacionamento, nós aprendêssemos a nos comunicar de jeito muito mais construtiva, comunicando o que nos incomoda, deixando de reclamar, só pedindo. Fazer os pedidos é tão importante. Quando você faz um pedido, você faz um reconhecimento que você se acha merecedor e pede para outra pessoa poder se adaptar. A outra pessoa pode falar que sim ou que não e chegar a um acordo. Então, basicamente, a comunicação é a primeira coisa que eu aprendi nesta pandemia. E eu estendi isso para trabalho, estendi isso para família, inclusive estendi isso para amigos. A primeira lição que eu aprendi no confinamento é melhorar a comunicação. Irmão, você tem uma história muito incrível. O que eu acho assim, qual é a mensagem que você gostaria de deixar, principalmente para os irmãos aí, que o pessoal hoje em dia no mundo aí sofre muito aí pela vida sentimental, né? E você tem uma história tremenda de testemunho em ser feliz no amor. E muitas pessoas aí têm muitos preconceitos com estrangeiros, né? Porque a maioria aí, principalmente aí agora, o pessoal tá super carentinhos aí da pandemia, né? Tem muitos estrangeiros aí que têm aproveitado esse momento para iludir algumas mulheres. Graças a Deus o seu caso não é. Se conheceram pessoalmente. Qual é a mensagem que você gostaria de dar, tanto para quem tem relacionamento via internet com estrangeiros, brasileiros com estrangeiros, e aquelas pessoas que estão desacreditadas do amor? É uma pergunta muito complexa que eu gostaria de dividir em 2 partes. Uma coisa que você está me falando é sentimentos e outra coisa que você está me falando é o fato de ser sentimental. No que eu falaria para todas essas pessoas, para terminar, no que se refere aos sentimentos, é que não tem resposta errada. Os sentimentos formam parte da parte irracional do nosso cérebro. Não tem lógica. E isso parte da parte de que é irracional. Então não tem resposta certa e resposta errada. Cada casal é um universo, cada casal tem uma comunicação concreta, cada casal tem que se aprender. O que deu certo para mim não significa que tenha que dar certo para o seguinte, não significa que eu estou certo e o seguinte está errado. Os sentimentos são irracionais, é importante entender eles, é importante entender e expressar. Mais do que é importante de entendê-los é poder expressar as necessidades